Por que o Brasil não vai virar Venezuela? Novamente vou explicar o porquê. Nos últimos dias, com tudo o que está acontecendo com o judiciário, com as tarifas, com as sanções contra brasileiros da Suprema Corte, muita gente da direita está falando que o Brasil está caminhando para Venezuela. E neste vídeo que é comprido, eu vou explicar para vocês por que isso não vai acontecer, pelo menos agora. Mas primeiro vamos colocar um vídeo de uma pessoa de direita muito conhecida, muito respeitada do mercado financeiro, que defendeu esta hipótese do Brasil virar Venezuela. Estudamos o que aconteceu com a Venezuela, segue acontecendo. É difícil não traçar algumas similaridades com a situação política do Brasil, o que obviamente nos preocupa muito. E até eu estava refletindo comigo mesmo essas últimas horas ou dias. Pô, será que o Brasil, naquela rota, o Brasil vai virar Argentina e depois Venezuela? Será que daqui a pouco a gente não vai simplesmente passar a fase argentina e vai direto para Venezuela? Espero que não, mas é preciso uma mudança de rota. A que nós estamos é bem perigosa. Sinceramente, eu fico chocado como tem tanta gente que trabalha no mercado financeiro e faz vídeos alarmistas como o do Fernando, que é uma pessoa que eu considero inteligente. Muitas vezes eu sinto que eles não estão sendo profissionais e sim estão falando sobre a ideologia e não sobre o pragmatismo. Mas voltando às razões principais pelas quais o Brasil não vai se tornar Venezuela. Primeiro, política. Eu sei que muita gente fala que sua democracia está morrendo, mas hoje, se você olha para o Congresso é um dos mais conservadores da América Latina. Diferente da Venezuela, que conseguiu se destruir porque o Congresso era do Hugo Chávez, o Hugo Chávez tinha muito poder no Congresso, o Congresso venezuelano era de esquerda. Aqui no Brasil, vocês têm um Congresso mais de direita mesmo. O PL do Bolsonaro tem a maior bancada dentro da Câmara de Deputados, são 100 deputados. O Centrão, que não é de centro, tem muita força no governo, porque a coalição de esquerda não tem maioria simples. Além disso, o Congresso tem muitas bancadas conservadoras de direita, tem bancada evangélica, tem bancada da bala, tem bancada do agronegócio rural. É muito diferente de como era a Venezuela com o Congresso de esquerda no começo dos anos 2000. E não apenas a Câmara de Deputados. Se você olha para o Senado tem uma forte ligação de direita. E se você olha para os senadores mais importantes hoje no Congresso, são pessoas de direita, a grande maioria. A Damares, a Teresa Cristina, o Ciro Nogueira, você tem o caso do senador de São Paulo que foi para o espaço, você tem um ex-jogador do Rio de Janeiro, todos eles super famosos e de direita. Na esquerda, quando você fala de senadores, não vem ninguém na tua cabeça, e se vem, são pessoas muito controversas que não têm essa mesma força nas redes sociais. Além disso, gente, quais são os estados mais poderosos do Brasil? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quais são as similitudes nesses três estados? Que os três são comandados por governadores de direita, seja do Partido Novo, dos republicanos ou bolsonaristas, eles são de direita. O Sul, que é a região mais desenvolvida do Brasil, é comandada por quem? Pela direita. Diferente da Venezuela, onde o Congresso era todo de esquerda chavista e todos os governadores dos estados mais poderosos eram chavistas, aqui no Brasil, literalmente os estados mais poderosos da federação e a maioria dos deputados são oposição ao presidente Lula. Segunda razão, e a mais importante de todas, a Venezuela chavista é militar. Para as pessoas que não sabem, diferente daqui no Brasil, que os militares são de direita, na Venezuela, os militares são completamente esquerdistas, completamente chavistas. O Hugo Chávez se tornou presidente porque ele era militar. Os militares chamam Hugo Chávez de comandante, tipo general. Por quê? Porque ele era militar. Os militares fazem parte do governo, tanto estatal como federal. Os militares estão super envolvidos nas empresas estatais como o PDVSA, que controla o petróleo da Venezuela. Eles praticamente têm negócios, funcionam como uma milícia. Eles operam com a segurança do país e, sobre o medo, eles controlam muitas empresas privadas e públicas na Venezuela. Aí eu pergunto para vocês, qual dos dois lados, esquerda ou direita, é mais coligada aos militares? Obviamente é a direita. Portanto, o Lula jamais vai conseguir fazer uma Venezuela no Brasil. Por quê? Porque os militares não são leais do jeito em que o Hugo Chávez tinha a lealdade desses militares na Venezuela. Além disso, aqui onde vocês precisam se colocar no seu lugar, vocês, diferente da Venezuela, são um país continental com 200 milhões de habitantes e estados muito separados do outro, onde o poder está super bem dividido. A polícia militar é super importante para manter uma ditadura. O Lula, hoje, eu posso garantir, não tem o apoio da Polícia Militar de São Paulo, que é a mais importante da federação, porque tem quase 40 mil soldados. Gente, não vai virar Venezuela ou Brasil, pelo menos por conta de esquerda,
porque nem a polícia militar nem os militares são de esquerda ou são cegamente leais ao Lula. Não acontece. Isso aí é impossível. Falo de novo, impossível. Um militar e um policial hoje é muito mais factível que tente dar um golpe de Estado ou tente controlar o país por conta da direita do que da esquerda. E essa é a situação do Brasil. Na Venezuela aconteceu completamente o contrário. É inclusive por isso que muita gente fala que quando se estuda as ditaduras da América Latina, a gente também tem que falar da ditadura da Venezuela, porque é exatamente igual à ditadura da Argentina, do Brasil e do Uruguai, com a diferença que foi auspiciada e financiada por movimentos de esquerda. A terceira razão, novamente peço para vocês se colocarem no seu lugar, um dos maiores pecados da Venezuela foi o fato que eles nunca diversificaram sua economia. Eles sempre foram um país exportador de petróleo. Nunca se interessaram, pelo menos durante o chavismo, em fazer outro tipo de produtos ou serviços. O Brasil, muito diferente, é uma economia mista. Vocês são uma potência no agronegócio, uma potência em alimentar o mundo. Vocês exportam vários tipos de produto. O Brasil exporta petróleo, exporta minério de ferro, mas não apenas isso, tem café, tem laranja. Vocês são uma economia mixta. E esse é um dos maiores sucessos da sua economia. Que dentro da América Latina, onde tem países que têm uma ou duas exportações, vocês têm 50. Diferente da Venezuela, onde a grande dependência do petróleo fez que quando o preço do petróleo caísse, a economia venezuelana completamente se autodestruísse. E aí, gente, é muito importante falar da indústria interna, porque o Brasil, por ser um país continental, novamente, se coloquem no seu lugar, país continental de 200 milhões de habitantes, vocês precisam ter uma indústria nacional, porque vocês precisam se alimentar, vocês precisam se vestir, vocês precisam ter sua própria fonte de energia. A Venezuela é tão incompetente no tema de industrialização com os chavistas que eles, inclusive, gente, importam papel sanitário. Essa é a incompetência maior da Venezuela chavista. Eles literalmente se dedicaram apenas a exportar petróleo e não têm produção suficiente dentro do seu país para cobrir as necessidades básicas da sua população. Coisa que no Brasil hoje não acontece e muito dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque no Brasil, por ser um país industrializado, com poder claramente distribuído e misto entre os estados, para um presidente conseguir destruir a indústria nacional e as exportações deste país, ele precisa de muito apoio do mercado. E o mercado hoje não é de esquerda, nunca vai ser. Mas hoje, principalmente, o mercado é muito vocal em ser contra pautas de esquerda. E a última razão, e novamente peço que vocês se coloquem no seu lugar de potência econômica e país continental, temos a questão da migração, da crise humanitária. A Venezuela sofreu muitas sanções por parte dos Estados Unidos e da Europa. Se essas sanções são boas ou ruins, não interessa, estou falando de dados, de fatos. No Brasil, acho que a Europa principalmente, mas também Estados Unidos até certo ponto, tem que pensar 2, 3 vezes antes de colocar sanções muito pesadas à economia brasileira. Por quê? Porque vocês são uma economia com 200 milhões de pessoas de população. Se amanhã se instaura uma crise econômica sem precedentes no Brasil, onde os brasileiros precisam fugir deste país, vocês vão criar a maior crise humanitária migratória do século XXI e talvez da história. 25% dos venezuelanos deixaram Venezuela. São 7 milhões de pessoas. 7 milhões de migrantes. É mais refugiados do que a Síria. Se amanhã no Brasil se instaura uma crise parecida e 25% dos brasileiros deixam este país, estamos falando de 50 milhões de pessoas, mais do que a população da Argentina. E os brasileiros têm muita ligação europeia, tem muito brasileiro com direito à cidadania italiana, alemã, espanhola e portuguesa. A Europa vai ficar completamente cheia de vocês. Tem muito brasileiro rico nos Estados Unidos que vai tentar trazer brasileiros, vai se criar uma crise migratória dentro dos Estados Unidos. Eu duvido muito neste momento que por isso Europa, China e Estados Unidos permitam que o Brasil tenha sanções que possa estragar desse jeito a economia do seu país e, portanto, criar esse tipo de crise humanitária. E para finalizar, falo sobre sua economia. O Brasil hoje alimenta a 1,6 bilhões de pessoas. O mundo está no meio de uma crise de incerteza sobre a inflação. Se amanhã o Brasil para de exportar alimento como exporta hoje em dia, vai se criar uma super crise inflacionária de alimentos no mundo. Eu duvido muito, principalmente que a Europa e a China entrem nesse jogo. Em conclusão, eu entendo muito suas críticas e seus pontos contra o Brasil, mas falar que vai vir a Venezuela é uma super mentira. Não cai nessa.